Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta e estou aqui para fazer juntinho com os irmãos um devocional chamado O Extraordinário. Quem escreveu esse texto foi a irmã Marisa Vieira para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus. Então, como foi ela quem escreveu, não fui eu, e eu gosto sempre de deixar isso muito claro, que eu não sou teóloga, não sou pastora, não sou missionária, não sou nada. Eu sou só uma irmã como vocês, que gosta, que ama a palavra de Deus e que vou contar para os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? Bom, isto esclarecido, vamos orar, pedir ao Senhor que então que nos mostre aquilo que precisamos entender. Senhor Jesus, nós te agradecemos a oportunidade de estudarmos a tua palavra, que tu possas nos esclarecer, nos ensinar e que nós possamos colocar em prática. E perdoa sempre, Senhor, quando cometemos algo de errado, que nós possamos ter discernimento para te pedir perdão, arrependidos realmente e refazer a trajetória. Em teu nome, Jesus Cristo, que oramos. Amém. Bom, irmãos, então, olha, nós vamos ler aqui um texto em Hebreus, Hebreus capítulo 11. É um texto bastante extenso, são 39 capítulos, e eu sugiro que você pegue a sua Bíblia para que a gente possa ler juntinhos, tá bom? Como eu sempre gosto de informar, a minha Bíblia é a versão transformadora, e você pode ler aí a sua versão, tá bom? O texto vai falar sobre os grandes exemplos de fé. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá a convicção das coisas que não vemos. Pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram a aprovação. Pela fé, entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus, assim como se vê, originou-se daquilo que não se vê. Foi pela fé, Abel apresentou a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Com isso, mostrou que era um homem justo e Deus aprovou as suas ofertas. Embora há muito esteja morto, ainda fala por meio de seu exemplo. Pela fé, Enoque foi levado para o céu sem ver a morte. Ele desapareceu porque Deus o levou para junto de si. Porque antes de ser levado, ele era conhecido por agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aquele que os buscam. Pela fé, Noé construiu uma grande embarcação para salvar sua família do dilúvio. Ele obedeceu a Deus, que o advertiu a respeito das coisas que nunca haviam acontecido. Pela fé, condenou o resto do mundo e recebeu a justiça que veio por meio da fé. Pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado para ir a outra terra que ele receberia como herança. Ele partiu sem saber para onde ia, e mesmo quando chegou à terra que lhe havia sido prometida, viveu ali pela fé, pois era como estrangeiro morando em tendas. Assim também fizeram Isaque e Jacó, que herdaram a mesma promessa. Abraão esperava confiantemente pela cidade de alicerces eternos, planejada e construída por Deus. Pela fé, até mesmo Sara, embora estéril e idosa, pôde ter um filho. Ela creu que Deus era fiel para cumprir a sua promessa. E assim uma nação inteira veio deste homem velho e sem vigor. Uma nação numerosa como as estrelas do céu e incontável como a areia da praia. Todos eles morreram na fé, embora não tenham recebido todas as coisas que lhe foram prometidas. Avistaram ao longe e de bom grado aceitaram. Reconheceram que eram estrangeiros e peregrinos neste mundo. Evidentemente, quem fala desse modo espera ter a sua própria pátria. Se quisessem, poderiam ter voltado à terra de onde saíram, pois buscavam uma pátria superior, um lar celestial. Por isso, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, pois lhe preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, ao crer, ao ser posto à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Abraão, que havia recebido as promessas,
estava disposto a sacrificar seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito: Isaque é o filho de quem depende sua descendência. Concluiu que se Isaque morresse, Deus tinha poder para trazê-lo de volta à vida. E, em certo sentido, recebeu seu filho de volta dos mortos. Pela fé, Isaque prometeu as bênçãos para o futuro dos seus filhos, Jacó e Esaú. Pela fé, Jacó, prestes a morrer, abençoou cada um dos filhos de José. Se curvou para adorar, apoiado em seu cajado. Pela fé, José, no fim da vida, declarou com toda a confiança que os israelitas deixariam o Egito e deu ordens para que cuidassem dos seus ossos. Pela fé, os pais de Moisés esconderam por 3 meses, tão logo ele nasceu, pois viram que a criança era linda e não tiveram medo de desobedecer ao decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a aproveitar os prazeres transitórios do pecado. Considerou melhor sofrer por causa de Cristo do que possuir os tesouros do Egito, pois tinha em vista a sua grande recompensa. Pela fé, saiu do Egito sem medo da ira do rei e prosseguiu sem vacilar, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, ordenou que o povo de Israel celebrasse a Páscoa e aspergisse com sangue os batentes da porta, para que o anjo da morte não matasse seus filhos mais velhos. Pela fé, o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho como se estivesse em terra seca. Quando os egípcios tentaram segui-los, morreram todos afogados. Pela fé, o povo marchou ao redor de Jericó 7 dias e suas muralhas caíram. Pela fé, a prostituta Raabe não foi morta com os habitantes dessa cidade que se recusaram a obedecer, pois ela acolheu em paz os espiões. Quanto mais preciso dizer, levaria tempo para falar sobre a fé que Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e os profetas tiveram. Pela fé, eles conquistaram reinos, governaram com justiça e receberam promessas. Fecharam a boca de leões, apagaram chamas de fogo, escaparam de morrer pela espada. Sua fraqueza foi transformada em força. Tornaram-se poderosos na batalha e fizeram fugir exércitos inteiros. Mulheres receberam de volta seus queridos que haviam morrido. Outros, porém, foram torturados, recusados a ser libertos e depositaram sua herança na ressurreição para uma vida melhor. Alguns foram alvos de zombaria, açoite, outros acorrentados em prisões. Alguns morreram apedrejados, outros foram cerrados ao meio, outros ainda mortos à espada. Alguns andavam vestidos com peles de ovelhas e cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Este mundo não era digno deles. Vagaram por desertos e montes, escondendo-se em cavernas e buracos na terra. Todos eles obtiveram a aprovação por causa da sua fé. No entanto, nenhum deles recebeu tudo que havia sido prometido, pois Deus tinha algo melhor preparado para eles, de modo que, sem nós, eles não chegassem à perfeição. Amém? Bom, então a irmã Marisa Vieira escolheu um texto extraordinário. E o versículo que ela escolheu foi o 5, que diz: pela fé Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Olha, irmãos, nós vemos aí em Hebreus 11 e vimos uma lista enorme de pessoas aqui que realmente testemunharam da fé, que foram heróis nela. Pessoas comuns que tiveram as suas vidas o quê? Dedicadas, marcadas pelo amor ao Senhor. E eles tiveram um excelente testemunho por meio do quê? Da fé. Então, uma dessas pessoas que é destacada aqui é Gideão. Olha só. O Gideão, ele era conhecido como aquele homem que agradou a Deus, ele andava com Deus. E se você quiser saber mais da história dele, você lê lá em Gênesis, capítulo 5. No versículo 24, na primeira parte, diz assim:
Enoque andou com Deus. A Bíblia não vai relatar uma grande construção, um grande feito na história da vida de Enoque. Não. Se você ler lá, você não vai ver nada. Você vai ver só que ele andava com Deus. A palavra destaca apenas uma ação que fez toda a diferença na vida de Enoque. Essa ação fez com que ele participasse dessa lista aqui de Hebreus 11, dos heróis da fé. Por quê? Porque ele andava com Deus, ele andou com Deus. Essa foi a ação extraordinária da vida de Enoque, que foi um testemunho de fé. Talvez na nossa cabeça a gente pense assim, Enoque fez nada de diferente, fez nada demais. Mas ele fez o que, irmãos? O principal da vida de qualquer mortal, da vida de qualquer pessoa, ele andava com Deus. A gente está acostumado a registrar feitos heróicos, né? Aquelas coisas incríveis, espada, sofreu, aqueles marcos, aquelas atividades enormes, construções, eventos. Mas nada disso é tão importante, nada disso tem valor se não for fruto de uma vida da pessoa que caminha, que anda com Deus. Não faz o mínimo sentido. Então pode parecer uma coisa simples, né? Mas andar com Deus, com Jesus, exige da gente o quê? Vontade. Vontade de estar na presença dele. Exige uma vida dedicada a Deus. Não é bagunçado desse jeito, não. É uma vida de oração, uma Bíblia de leitura da palavra, de meditação, de santificação. Andar com Deus é isso. Então, quando o principal objetivo da nossa vida for andar com Deus, tudo que vier de ruim, tudo que a gente achar que é tribulação, vão ser frutos do nosso relacionamento com Ele. Nós seremos abençoados em qualquer situação. Tudo que a gente fizer, tudo que a gente colocar a mão, tudo que a gente colocar o pé em qualquer lugar, a gente vai dar frutos. Pois é por meio de Jesus, de Deus, do Espírito Santo, que a gente produz frutos. Então, irmãos, quando a gente anda com Deus, a vontade dele prevalece na nossa vida, é o mais importante. Então, andar com Deus tem que ser para nós a coisa mais extraordinária, o melhor que a gente pode fazer das nossas vidas. Amém? Bom, nosso manancial termina assim, que andar com Deus seja a mais extraordinária ação das nossas vidas. Bom, irmãos, eu me despeço aqui com meu abraço diário fraternal, abraço de ursa, lembrando que tanta coisa cabe num abraço, parece um laço. Quero que vocês se lembrem também que aqueles que esperam no Senhor, terão suas forças renovadas, como está lá em Isaías 40:31. E é lógico, é óbvio, é evidente que viverão o extraordinário de Deus. Bem, eu termino aqui com a minha palavra de ordem, que é gratidão.